E aí, meus bidos bravos, e aí, meus bidos destemidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre mais uma HQ da DC, né? Basicamente aí tendo essa divisão toda semana, de uma vez Marvel, uma vez DC, para falar sobre uma HQ que eu recebi de empréstimo do meu tio, assim como a do Superman, que eu comentei umas 2 semanas atrás. E que, enfim, a HQ já foi devolvida, então eu já gravei um vídeo sobre a HQ em si, eu já tinha feito o roteiro da HQ em si, então eu só tô aqui pra exatamente trazer o vídeo para vocês, entendeu? E da melhor forma possível que eu possa, sem ter ela em mãos. De qualquer modo, bora lá, que eu tenho muita coisa para falar sobre o quadrinho chamado Bravos e Destemidos, baseado num título muito famoso dentro do universo DC, que em inglês seria The Brave and the Bold. Eu tenho um pequeno mistério no espaço. Você não vai acreditar, mas eu encontrei um cadáver recente a cerca de 220 km acima de Veneza, Itália, em uma zona onde o anel confirma não ter havido qualquer entrada ou saída desde que passei por aqui ontem. A vítima é humana, caucasiana, veste caqui com camisa azul. Morto há uns 20 minutos, mas não por causa da exposição ao vácuo. Por mais louco que pareça, foi ferido a bala. Ao encontrar um corpo morto no espaço, que não parece ter sido morto ali, o Lanterna Verde liga para o Batman buscando ajuda. Só que as coisas ficam ainda mais complicadas quando o morcegão encontra o mesmo corpo morto na sua caverna. O que raios está acontecendo? Partindo disso, os dois heróis seguem investigando enquanto esbarram com outros colegas de trabalho, ao mesmo tempo que vão percebendo como esse mistério está ligado às mitologias mais profundas do universo de si, o que obviamente deixa claro o risco que o mundo está sofrendo, onde tudo fica mais instigante graças ao sábio roteiro de Mark Waid, que homenageia de forma louvável a fase em que seu título se inspira, onde a maioria dos quadrinhos foi protagonizado pelo Batman e a primeira edição do Morcego foi com o Lanterna. Então aqui, os dois formam essa aliança que protagoniza o volume, mas o autor, a cada edição, encontra uma forma desses heróis interagirem com outros, tornando cada edição um crossover diferente, brincando com a ideia de como seria se tal personagem precisasse trabalhar com tal personagem. E essa decisão torna a leitura extremamente dinâmica, divertida, prazerosa e até empolgante. Ainda que o vilão seja o clichê do vilão, tendo motivações rasas e que são explicadas de um jeito acelerado ao final de tal modo que me incomodou, por toda vez eu mesmo ficar me questionando, por que raios tudo isso aconteceu mesmo? O trabalho em equipe, os diálogos diretos, a precisão do futuro estar escrito e a dúvida de como fazer uma mudança num destino já traçado, são decisões certeiras dessa edição que a tornam tão atrativa e te levam a ignorar os problemas referentes ao antagonista. Ou seja, a história é exatamente tudo que a série The Brave and the Bold sempre se propôs a ser. Nada sério demais, trabalhando assuntos pesados e reflexivos. Tem sim a parte dramática, as tretas, até mesmo um desenvolvimento para a Supergirl como personagem. Mas tudo isso é feito com aquela naturalidade que poucos conseguem entregar. E um deles é o Mark Waid. A maior coragem da série como um todo acaba sendo pra mim a escolha dos personagens que fazem parte dela, deixando aquele quentinho no coração com os familiares Batman e Lanterna Hal, mas fugindo de qualquer escolha de trazer Superman, membros dos Titãs e vilões famosos também. Aqui, o autor viaja pelo espaço e por diversos conceitos, planetas que eu não lembro de ter visto antes. Tal qual, determinados personagens apresentam uma relevância que eu não fazia ideia de quem era, mas aceitava e só seguia com a brincadeira. Brincadeira esta que não perde a graça, nem o fôlego. Pode acabar acelerando demais no final, a ponto de ficar a sensação que as últimas páginas correm para fazer tudo caber ali, mas não mata o gostinho de querer ver mais aventuras como essa, que só funciona graças à presença do ilustre George Pérez. Só de falar o nome, você já compreende do porquê o desenho ser tão lindo, conseguindo expressar feições, sentimentos, olhares, comédia, drama, ação e abusar, mas abusar mesmo, no nível de detalhes para com os locais que os heróis passam. Porque esse é um artista que gosta disso, gosta de brincar, de passar a maior impressão de verossimilhança possível.
tem determinados momentos que seus olhos saltam e você sente a necessidade de parar para analisar cada picuinha que o autor se deu ao trabalho de fazer. Lenda. Jamais será esquecida. Bom, eu não tô com o volume aqui, mas como eu sempre elogio nesses encadernados da Eagle Moss, eu adoro o prefácio que eles fazem em relação ao que você precisa saber sobre esse encadernado, a importância desse encadernado pro mundo da DC. Gosto muito do anteriormente que eles fazem em relação aos personagens, sabe, do que você tem que saber sobre cada personagem para o qual a história vai seguir a partir do que aconteceu com esse personagem, né? Por exemplo, sei lá, o Arqueiro Verde morreu, então por isso ele não vai aparecer, ou por isso vai ser citado que ele não faz mais parte, enfim. Essas coisas do tipo, eu acho muito legal que a Eagle Moss faz, e principalmente no final, eles trazerem sempre uma edição clássica, antiga, que tem alguma relação com a história principal. E aqui eles trazem a primeira edição The Brave and the Bold, onde teve um crossover com dois personagens super-heróicos, do qual aqui no encadernado seria o Arqueiro Verde e o Aquaman, não, e o Caçador de Marte. E assim, eu gosto bastante porque, por mais que seja uma história extremamente datada, que, cara, você tá lendo e parece que ela não acaba nunca, ela é extremamente importante, ela foi fundamental, foi ela que começou toda a saga The Brave and the Bold. Então assim, é muito legal ter essa importância. E sinceramente, a Panini mostra muito de não estar republicando uma história como essa, sabe? Que simplesmente é divertida, é gostosa de ler e tem uma coisa fundamental ali por um título que foi muito importante para DC como um todo, inspirando até mesmo a série Batman The Brave and the Bold. E não só à toa, por um momento, quando eu vi essa série, eu ficava, nossa, eles pegaram um título famoso, The Brave and the Bold, e juntaram com o Batman só porque, sabe, o Batman faz sucesso. Mas depois eu, ali nas curiosidades dos extras, né, desse próprio encadernado da Eagle Moss, eles comentam como, depois de um tempo, o Batman foi se tornando o personagem título dos encadernados. Então, teve a edição com Lanterna Verde e todas as outras foram indo com outros personagens, mas o Batman sempre sendo o principal. Então faz muito sentido que tenha tido uma série chamada Batman The Brave and the Bold. E faz muito sentido também que tenha um próximo filme do personagem confirmado, sendo o subtítulo The Brave and the Bold. Por mais que eu imagino que eles não vão trazer um outro herói, tipo, da Liga da Justiça, e sim, só o Robin ou a Asa Noturna e por aí vai. Mas ainda assim vai ser legal. Enfim, o Bravo e o Audaz, os donos da sorte, é uma experiência que honra tudo aquilo que se derivou do título no quesito crossover, na ideia de fazer personagens diferentes interagirem e unirem suas forças, seus poderes, para trabalharem juntos, mesmo que possam ter uma personalidade tão divergente. A revelação do antagonista demora a vir e por isso perde força, onde o quadrinho decide mais destacar o Batman sendo incrível do que dar páginas para quem precisa. Entretanto, não deixa de fazer parte da graça em imaginar como seria um embate do morcego com um grupo futurista. No fim, a diversão é garantida e a chance de frustração recai apenas sobre uma pessoa amarga que não consegue enxergar a beleza em ver super-heróis trabalhando juntos para enfrentar um problema que, sinceramente, é irrelevante. Ainda que aqui tornem muito importante. No fim, não vai ser aquilo que você vai lembrar depois de terminar o quadrinho. Você vai focar exatamente na parte divertida das interações. E é isso que torna The Brave and the Bold tão legal, principalmente porque ele honra o título, um título que eu conheci exatamente por conta de uma série chamada Arrow, onde quando ela veio com esse título, ela veio para trazer a união do Arrow, do Arqueiro Verde, com o Flash, sabe? A primeira vez que a gente teve esse crossover de duas séries acontecendo no audiovisual, sabe? Depois isso foi ficando mais famoso, tanto em séries quanto em filmes. Obviamente em filmes já tinha tido Vingadores, mas não é a mesma coisa, entende? Porque Vingadores é a formação de uma equipe. Aqui, na série, era exatamente a formação de uma dupla em prol de uma causa. E, pô, era exatamente o que esse quadrinho foi. Tipo assim, pô, a relevância não era o vilão que estava causando tudo, e sim a graça de ver os dois heróis diferentes interagindo. Então, enfim, esse quadrinho realmente honrou isso, trouxe, sabe, situações muito legais e personagens diferentes interagindo de uma forma muito, muito gostosa de acompanhar. E eu realmente adoraria ler mais quadrinhos como esse. Então a recomendação tá aí, se vocês encontrarem esse volume por um preço bacana algum dia, comprem. E eu espero de verdade que a Panini não perca a chance de algum dia republicar isso daqui, até por ter sido um arco bem fechadinho, gostosinho. Pô, dava fácil pra ela vender do jeito que ela sempre vende, né, por uns 100 conto. E aí quando tivesse na promoção vocês poderiam pegar, assim como eu também pegaria. Então, enfim, agradeço aí quem assistiu. Se você já leu essa HQ, deixe nos comentários o que você acha dela, o que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. E caso você não tenha lido,
a recomendação tá aí. Muito obrigado que assistiu e semana que vem, obviamente, tem X-Men. Valeu, falou!